Boa tarde, meu nome é Marcos Cardoso, sou diretor de empreendedorismo e inovação do Centro Acadêmico de Engenharia Florestal, professor Sebastião Amaral Machado, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus Dois Vizinhos. Como representante do Centro Acadêmico, é com satisfação que apresento a live de comemoração do Dia da Árvore, com a convidada professora doutora Daniela Estevam, bióloga, docente e curadora do herbário da TFPR Campus Dois Vizinhos, palestrando sobre o seguinte tema: visão panorâmica das espécies do Paraná e suas particularidades. Bom, pessoal, agora eu vou dar alguns informes gerais de como ocorrerá. A apresentação com a professora Daniela terá o tempo de 1 hora a 1 hora e meia. Em seguida, será aberto para as perguntas. Aos ouvintes, caso tenha alguma dúvida, direcione-se as perguntas ao chat do vídeo. Durante a live, o Centro Acadêmico fornecerá um formulário para o preenchimento do mesmo para a geração do certificado. O link ficará disponível por 24 horas na descrição do vídeo. Agora eu passo a palavra para a Daniela Estevam. Boa live a todos. Está no mudo. Agradecer ao Centro Acadêmico, né, de Engenharia Florestal da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus Dois Vizinhos, pelo convite. Né? É com muito prazer que eu venho falar sobre o tema, né, em homenagem ao Dia da Árvore, que acontece amanhã. Né? Como qualquer data comemorativa, o Dia da Árvore é todo dia, mas é sempre importante a gente ter um dia específico, né, para a gente ressaltar a importância das árvores nas nossas vidas, né? Principalmente da situação que a gente vive hoje, né, diante dessas queimadas, da destruição dos ambientes naturais. Quando o Centro Acadêmico me convidou, né, me deu uma ideia geral de qual que seria o tema, e aí quando eu li o título, né, que desafio, a visão panorâmica das espécies do Paraná e suas particularidades. Bom, eu vou tentar, então, né, falar para vocês um pouco, né, uma visão geral das principais espécies arbóreas do estado do Paraná. Vamos lá, então? Primeiro, eu pergunto para vocês, né, o que é uma árvore? Na verdade, desde criança, né, a criança desde cedo ela consegue reconhecer o que é uma árvore, né? Então, as árvores, elas são uma forma de vida das plantas em que você tem um crescimento secundário de tecidos os tecidos condutores, que é o xilema e o floema, e principalmente o crescimento secundário do xilema produz o lenho e a madeira. E juntamente com o crescimento secundário de outros tecidos, dá esse arcabouço estrutural do que nós chamamos de tronco, né? Que é essa parte aqui, que geralmente tem uma certa altura, e a partir de então saem os ramos das folhas, e é isso, então, nós chamamos de árvore. Então, facilmente reconhecemos que aquilo é uma árvore, né? Que é um indivíduo arbóreo. Mas aí eu pergunto para vocês, né? E aí eu vou fazer uma brincadeira aí com o pessoal da engenharia florestal, né? Que me fez esse convite. E existe um meme, né? Que fala assim: opa, você é engenheiro florestal? Que árvore é essa? Né? Qual que é a espécie dessa árvore? E aí eu pergunto, né? Qual que é a espécie dessa árvore? Reconhecer uma árvore é fácil, mas identificar a espécie. Tá? Essa foto aqui, ela é uma foto minha do meu doutorado, e, na verdade, meu objetivo aqui, ó, era tirar a foto das epífitas. Tá vendo que tem umas coisas penduradinhas aqui? Isso é uma outra forma de vida, né? De plantas que vivem nas árvores, como apoio, tá? As orquídeas e bromélias, geralmente, não são parasitas, né? Elas só usam como apoio. E eu acho, né, qual que é a espécie da árvore, já que eu perguntei? Eu acho que é uma Santa Bárbara ou cinamomo, tá? Eu aproximei a foto e eu acho que é essa espécie, que é uma espécie exótica. Aqui na região sudoeste do Paraná, ela não é invasora, mas mais para o norte do Paraná e para cima, ela tem um caráter invasor. Tá? Então, reconhecida a espécie, eu acho, né, que é uma Santa Bárbara, eu volto a perguntar para vocês. E aí, engenheiros florestais, futuros engenheiros florestais e outros profissionais aí que vão trabalhar com levantamento de espécies arbóreas. Vocês precisam realmente saber, conhecer todas as espécies arbóreas? Será que isso é possível? Humanamente possível? E aí eu vou falar um pouco de mim.
Eu comecei a minha vida com a botânica há 20 anos apenas, durante a minha graduação, e há cerca de 15 anos eu faço levantamentos florísticos e fitossociológicos. Quantas espécies de árvores eu conheço no campo? Não sei, não tem esse número, né? Sei lá, 100. Mas muitas vezes eu não conheço qual que é a espécie, mas a minha experiência me permite, isso é de tal família, tal gênero, mesmo que seja um tipo de vegetação novo para mim. E aí eu volto. Será que vocês têm como saber o número de espécies? Quantas espécies de árvores nós temos no mundo? Alguém sabe? E aí? Porque vocês podem trabalhar em outro país também. Então, segundo esses dados da BBC, no mundo, nós temos 60 mil, cerca de 60.065 espécies de árvores. Tá fácil identificar, né? Só 60 mil. E no Brasil? A reportagem já diz que o Brasil tem a maior diversidade. Mas e aí? Quantas espécies de árvores nós temos no Brasil? Então, no Brasil, há uma estimativa aí de cerca de 8.715. A porcentagem é 14, ela parece ser uma porcentagem pequena, mas realmente é a maior riqueza, tá? Porque nós temos muito endemismo. Então, tem muitas espécies, elas ocorrem só em um determinado local, um determinado país. Então, dessas 8 mil e poucas aí, 58% só ocorrem no Brasil. Então, realmente, nós temos uma riqueza, uma diversidade de árvores imensa, né? E aí eu volto a perguntar para vocês: é viável vocês conhecerem, identificar, reconhecer todas as espécies? Não. Vocês realmente não precisam conhecer todas as espécies. Conhecer quantas? As 50 que vocês decoram para a prova de dendrologia, né? E aí eu vou falar que é uma disciplina que eu ministro, que é a dendrologia, que é o estudo da árvore, com o objetivo de identificar as árvores. 50. Aí tem professores, na minha disciplina de dendrologia eram 100. 50, 100 espécies. Diante dessa diversidade, dessa riqueza, não é nada. Então, vocês não têm que conhecer todas as árvores, mas vocês têm que realmente olhar para as espécies arbóreas, observar as suas características. E quando alguém vem assim perguntar que árvore é essa, você vai falar, eu não sei, mas vamos tentar descobrir. Você vai pegar um ramo, vai olhar a folha, ver se a folha é simples, se ela é composta, se ela tem alguma característica diferencial, vai olhar o caule, o tronco, cheiro. Muitas espécies têm cheiros diferenciados. Quando você coleta, você vê se ela libera algum tipo de exudato, né, alguma substância, como um látex, por exemplo, que geralmente é aquela substância esbranquiçada, um aspecto meio leitoso, que algumas espécies possuem. Então, todas essas informações, isso sim vocês têm que aprender a observar, tá? Porque alguns alunos me dizem, eu não vou trabalhar com isso, eu quero trabalhar já com a madeira já, não vou trabalhar com identificação. Você não sabe as oportunidades que vão te surgir na vida. E, realmente, essa área é uma área requisitada. Tem ex-alunos que, às vezes, vêm me pedir indicação para alguém que possa fazer levantamento. Um deles é o Ciro, né? O Ciro é um ex-aluno que acho que a maioria conhece, que trabalha junto à prefeitura. Ele já me pediu várias vezes, né, para eu indicar alguém que pudesse fazer um levantamento fiel, de verdade. Por quê? O que nós queremos aqui é profissionais éticos. Vocês não são obrigados a conhecer as espécies todas, né? Acho que pelo menos começar a olhar e reconhecer aquelas mais comuns, as que estão na arborização, né, as mais próximas, isso é importante. Mas o importante mesmo é você ter uma observação para as características. Porque quando você for fazer um inventário, você fazer um inventário fiel, digno, não, como eu falo brincando, um inventário inventado. Porque o que acontece? Não adianta, né? Decorou aquelas espécies para a prova de dendrologia e esqueceu. Vai trabalhar, é contratado para fazer um levantamento. E aí? Aí, geralmente, o que acontece? As pessoas recorrem aos mateiros, tá? Mateiros são pessoas de um determinado local, de uma determinada região, né? Pessoas que nasceram naquele local, que geralmente não têm estudo, né, superior, mas que conhecem as espécies desde criança, porque utiliza essas espécies principalmente para fins madeireiros.
E os mateiros são muito úteis, né? Eu já tive muita ajuda de mateiro, realmente ajuda, mas o mateiro vai te dar nome popular. E os nomes populares, eles variam muito. E aí eu conto um caso de um aluno, que ele fez um trabalho com mateiro, já depois de formado, e ele veio me perguntar, o que é fumeiro bravo? Falei, fumeiro bravo, aqui na região sudoeste, é o solano mauritiniano. Mas tem outras espécies também chamadas de fumeiro bravo. Leiteiro. Ixi, leiteiro, muitas espécies. Então, o nome popular tem esses problemas, não problemas, né? Eles variam muito de região para região, tá? E realmente, quando a gente vai fazer um levantamento, a gente tem muitas espécies parecidas, né? Então, fazer realmente um levantamento fiel, um levantamento das espécies que ocorrem naquele local. Você tem que procurar identificar o máximo possível das espécies, seja para qual a finalidade daquele estudo. Se é para uma área que vai ser desmatada, para virar algum empreendimento, não interessa, você tem que saber as espécies que tinham lá para propor maneiras de minimizar, de mitigar aquele impacto de maneira com dados condizentes, né? Seja um levantamento para criar uma área de preservação. Então, isso sim, vocês precisam, porque realmente fazer um trabalho de campo não é fácil, as espécies são muito parecidas, mas esse olhar, essa observação das características são necessárias para a gente identificar as nossas árvores, as nossas muitas espécies de árvores. Então, né, peraí, qual que é o título da palestra? Né? É o Paraná. Então, vamos voltar aqui para o Paraná e vamos, então, entrar neste estado, né, esse estado da região sul do nosso país. Aqui nós temos um mapa fitogeográfico do estado do Paraná. Esse mapa aí, ele foi feito pelo Instituto de Terras, Cartografia e Geologia do Paraná. E ele, a partir de estudos do IBGE e outras fontes, né, apontam cinco unidades fitogeográficas no nosso estado. Tá? Uma delas, aqui no litoral, é a floresta ombrófila densa. Saindo do litoral, todo esse meio aqui desse verde mais claro, a gente tem a chamada floresta ombrófila mista, e aqui nós vamos encontrar também outros tipos de vegetação, que eu já vou falar na sequência. E como terceiro tipo de formação florestal, nós temos aqui, no norte e oeste do estado, a floresta estacional semidecidual. Então, três tipos de formações florestais, e essas áreas aqui em rosa, esse rosa clarinho aqui, são áreas de campos nativos mesmo, campos onde predomina espécies herbáceas, tá? Aqui nós temos a região de Palmas, Guarapuava, ali no meio Tibagi, Ventania, Ponta Grossa. Então, só fazendo uma ressalva, se a gente pensar no Brasil como um todo, as formações florestais, elas predominam, tá? Mas nós temos outros tipos de vegetação que não são florestas, né? Nós temos os campos sulinos, os pampas, cerrados e suas diferentes graduações, a caatinga, né, com espécies arbóreas mais esparsas, mas se pensar no Brasil como um todo e também no Paraná, a gente tem outros tipos de vegetação. Além desse rosinha aqui, ó, tem alguns vermelhinhos aqui, que são pequenas partes chamadas de enclaves savânicos. Então, o Paraná, ele é do bioma Mata Atlântica. O bioma Cerrado, ele está de São Paulo para cima, mas nós temos, sim, algumas áreas que têm espécies características do Cerrado. Nós temos pequi e outras. Aqui nós temos um parque, que é o Parque de Jaguaraíva, que é um parque que protege uma área de cerrado, mas temos aqui para cima São Jerônimo da Serra, Astorga, até mesmo Ventania, da onde é essa foto, que foi o meu mestrado. Nós temos algumas áreas típicas de cerrado, pequenas enclaves savânicos, como são ditos, e essa foto aí, ó, mostra uma área de campo nativo, em Ventania, aqui no Paraná. Temos algumas árvores ali, mas se olhar como um todo, a matriz aqui ela é campestre. E aqui um lindo afloramento rochoso com algumas bromélias, né? Mas vamos sim
focar nas árvores, né? Que hoje é esse o nosso objetivo. Mas só pensando que realmente as árvores predominam, né, na nossa vegetação, mas não são únicas. E agora vamos entrar, então, em alguns dados do Paraná, né, da vegetação do Paraná, da vegetação arbórea. Então, o Inventário Florestal Nacional é um inventário que está sendo feito para o Brasil inteiro, tá? E agora, em 2018, foi publicado, então, o Inventário Florestal Nacional do Estado do Paraná, em 2018. E o que nós encontramos aqui? Tá? Esse aqui é um dado do ITCG, de 2014, mas ele aponta que atualmente não, né, já um pouco defasado o dado, mas cerca de 29,3% do território do estado é composto por florestas, tá? Florestas naturais. Não se sabe o estágio de conservação dessas florestas, tá? Mas são florestas, mas com certeza esse número era incrivelmente maior, né? O MAC, que é um livro de referência que narra um pouco de como que seria, né, a vegetação do Paraná, ele aponta, né, um estado quase que dominado por regiões florestais. E essa é a nossa atual condição, né, situação, e que é uma situação comum no Brasil inteiro, né, essa redução drástica. Outro dado interessante aqui é em relação aos tipos de formações florestais. Então, nós temos aqui, ó, dominando, né, 47,6% do território floresta estacional semidecidual, um pouco menos floresta umbrófila mista, e bem menos aqui a floresta em verde escuro, a floresta em ombrófila densa, que territorialmente, já em termos de território, né, de área, ela é menor naturalmente mesmo. Tá? E agora números, quantas espécies de árvores nós temos no Paraná? Então, segundo o inventário, tá, foi elencado aí 567 espécies de árvores, incluindo aí as palmeiras, tá? Nativas, ok? E só para vocês terem uma ideia, esse trabalho ali, é um livro chamado Plantas Vasculares do Paraná, é um livro que foi publicado a partir de dados de herbário, em que se contabiliza, né, para o estado, cerca de 6.430 espécies de plantas vasculares, ou seja, aquelas que têm xilema e floema. E isso, então, inclui também as samambaias, licopódios, selaginelas, ou seja, as vasculares e todas as formas de vida. Então, aqui foi só um dado para a gente ter uma ideia da diversidade e riqueza do nosso estado, mas aqui a gente vai focar, então, nas espécies arbóreas, que também tem uma representação aqui bem expressiva. Ainda do inventário, né, destas espécies, 19 delas estão em alguma categoria de risco de extinção, tá? Então, 19 delas têm perigo de extinção aí pela frente. Então, vamos voltar agora e falar um pouco das formações florestais. Então, o que eu pensei? Eu pensei em trazer algumas espécies, né, chaves das principais formações florestais e alguns ecossistemas associados, né? De uma forma mais geral, para também não ficar muito cansativo, né? Porque realmente, se eu fosse pensar em falar da diversidade, da riqueza como um todo, era quase que inviável. Então, vamos começar lá com a floresta ombrófila densa. Ombrófila vem de umbrella, guarda-chuva, umidade. É isso mesmo, uma floresta muito úmida. Por quê? Ó, o limite da floresta ombrófila densa são as cadeias montanhosas da Serra do Mar. Então, vem muitas frentes de umidade, né, de umidade do oceano, que barra na cadeia montanhosa e faz com que chova muito frequentemente. Então, é uma floresta bastante úmida e densa, porque é, entre as três formações florestais, a de maior riqueza e diversidade, principalmente de espécies arbóreas, mas também de outras formas de vida. E não, na floresta ombrófila densa também, nós temos outros ecossistemas associados, né? Porque ali a gente tem um contato bastante íntimo com o mar, né? A influência da água salgada, então nós temos diferentes ecossistemas aqui junto da floresta ombrófila densa.
E nessa floresta também é possível ver um gradiente altitudinal muito expressivo. Então, você começa ali em 0 metros de altitude, podendo chegar aí em locais até 2.000 metros de altitude ou mais. Então, você tem aqui uma região de um gradiente altitudinal, em que você consegue apontar diferenças estruturais na composição das espécies arbóreas. Então, nas baixas altitudes aqui você tem a floresta submontana, montana, e acima de 1.000 metros para mais, você tem a floresta altomontana, também chamadas de matinhas nebulares. Então, às vezes você vai para o litoral, o tempo está até aberto, mas você olha lá no pico das montanhas, aquela neblina, né? Característica, então, das chamadas matinhas nebulares, matas nebulares, que é a floresta ombrófila densa altomontana. Essa foto aí é uma foto de Guaraqueçaba, tá? É uma foto minha aí do meu começo da minha graduação ainda. E agora, então, falando de floresta ombrófila densa, eu escolhi alguns ecossistemas diferenciados. Então, nós temos os chamados cachetais. O cachetal, ele é um tipo de floresta paludosa, então é uma floresta em que há um constante alagamento do solo, então um solo bastante alagado, tá, que ocorre no litoral, em que predomina a espécie da cacheta, tá, a Tabebuia cassinoides. Então, essa é a cacheta, ela domina nesse local. E essa espécie, atualmente, ela encontra-se em perigo de extinção. Tá? Todos os dados de perigo de extinção que eu coloco aqui, eles vêm a partir do CNC-FLORA, que é o Centro Nacional de Conservação da Flora. Tá? É uma lista nacional em relação a espécies em perigo de extinção. A cacheta é essa espécie aqui que eu tenho a foto, tá? A cacheta, ela é uma bignoniácea, é da família dos ipês. E a grande maioria das bignoniáceas, como os ipês, tem folhas compostas, tá? Não sei se vocês conseguem olhar aqui, ó. Aqui embaixo a gente tem o que nós chamamos de gema. A gema, ela ocorre nas plantas, na parte apical e nas axilas da folha. A gema é tecido meristemático indiferenciado. Então, a partir da gema, você pode ter uma nova ramificação ou a formação das flores ou inflorescência. Quando você tem a gema aqui e depois um limbo só, a gente fala que é uma folha simples. E aí, só fazendo um adendo aqui, né, um parênteses, que, como eu falei, geralmente as bignoniáceas, elas têm folhas compostas. E aqui nós temos o exemplo do ipê amarelo, um dos ipês amarelos, essa espécie que nós temos aqui, bastante expressiva na arborização, que é o Androanthus crisotricus, aqui, que eu quero dizer, em dois vizinhos, e, ó, a gema está aqui. E quando a gente vê essa estrutura, você vê um limbo dividido. Então, nós falamos que essa folha é composta. Então, é muito comum a folha composta e oposta nas bignoniáceas. E a cacheta é uma exceção. Mas outra característica bastante comum nas bignoniáceas é essa flor, não sei se vocês estão conseguindo ver, uma flor tubulosa, vistosa. Aqui acho que não vai dar para ver, mas ela tem uma marquinha aqui, que a gente chama de guia de nectário, que mostra para o polinizador, né, exatamente onde ele vai entrar e vai fazer uma polinização efetiva. Então, as flores de bignoniácea são bastante bonitas, tá? E eu estava lendo que o ipê, para alguns, ele é considerado a árvore símbolo do Brasil. E tem outros que consideram o pau-brasil. Mas eu gostei da história do ipê amarelo, e voltando, ipê amarelo são várias espécies, tá? Tem muitas espécies de ipê amarelo pelo Brasil. Eu coloco essa espécie aqui, que é a que nós temos aqui na região sudoeste do Paraná, mas existem outras. Mas o interessante, né, é que elas ficam lindas, com aquele monte de flores, e quando essas flores caem, né, desse amarelo vivo, no solo, na grama, aquele amarelo com aquele verde, né, lembra a bandeira do Brasil. Então, o ipê, para alguns, é considerado, então, a árvore símbolo do nosso país. E vamos voltar, então, para a história da cacheta, e vocês podem observar aqui, ó, que a flor da cacheta, ela é muito típica da família, né, que é uma flor tubulosa e vistosa, mas, como eu falei, ela tem essa exceção,
de ter uma folha simples, né, uma exceção dentro da família. E como eu disse, a cacheta, ela dá nome a esse tipo de floresta paludosa, os chamados de cachetais, e isso daqui é um trabalho do Galvão e colaboradores, que é o pessoal lá da UFPR, da Federal do Paraná, da Engenharia Florestal, em que eles fizeram florística e fitossociologia de alguns cachetais, né, no litoral do Paraná, e esse perfil aqui, essa ilustração, corresponde a um deles, tá? E a gente consegue ver aqui, ó, tudo que tá com verdinho aqui, ó, representa a espécie da cacheta, a Tabebuia cassinoides. A cacheta é uma espécie, como eu falei, em risco de extinção, porque ela é muito utilizada, principalmente por populações tradicionais no litoral. A madeira é muito leve, mas é uma madeira muito boa para a construção de instrumentos musicais, tanto que é muito tradicional a rabeca, que é um instrumento ligado ao fandango, né, no litoral do Paraná, feito por cacheta. Mas também fazem tamancos, fósforos, sapatos. Há relatos de que é a segunda melhor espécie para a fabricação de lápis. Infelizmente está em perigo de extinção, né? Há um grande problema da exploração da cacheta junto às comunidades tradicionais, mas é que, na verdade, o problema não é a comunidade tradicional, né? A questão é que os nossos ambientes naturais estão sendo destruídos em grandes quantidades pela especulação imobiliária, enfim, e não é o pequeno ali que é o problema, mas eles acabam sendo afetados, então a gente tem essa questão aí em relação à cacheta, tá? Outra espécie que pode ocorrer também junto com a cacheta nos chamados cachetais é o guanandi, tá? Mas o guanandi, ele pode ocorrer tanto nos cachetais, mas pode ocorrer também em áreas mais drenadas, de solos mais drenados. O guanandi, ó, é uma família pouco expressiva aí, que a gente mal conhece, né, Calofilácea, não é uma família muito grande aqui, pelo menos para o Paraná. Filum é folha e calo em referência a uma folha bonita, tá? E o nome popular guanandi, ele vem do tupi, que quer dizer grudento, devido ao látex, então é uma espécie latecente. Quando você coleta, você vê, então, essa substância branca, chamada de látex, que é a substância que a gente faz a borracha, né, da seringueira, tá? E os frutos, ó, um fruto bastante carnoso, tá? E muito apreciado aí por tucanos, veados, morcegos, e há relatos do uso da casca e do látex do guanandi para fins medicinais, entre eles fins veterinários. Eu quero fazer um parênteses novamente aqui. Eu tentei buscar o máximo de fotos minhas, mas principalmente em relação às espécies do litoral, eu não tinha fotos, né? E eu indico muito esse site aqui, ó, Flora Digital do Rio Grande do Sul. Esse site ele é feito por profissionais da Federal do Rio Grande do Sul e da Federal de Santa Catarina. Ele tem fotos belíssimas, muitas fotos, tá? Você pode buscar pelo nome científico, pelo nome popular, por família. Então é um site muito recomendado para identificação, fotos de qualidades que são enviadas por várias pessoas, mas que passa por um crivo, né, de pessoas de botânicos para realmente confirmar a identificação. Você pode usar as imagens desde que seja para fins didáticos, desde que também elas sejam citadas. Então, eu recomendo muito esse site para as fotos, o Flora Digital do Rio Grande do Sul, tá? E esse outro site aqui abaixo, que é o Flora do Brasil. Então, a Flora do Brasil também é um site muito importante para a gente saber se o nome científico está válido atualmente, porque os nomes se modificam ao longo das classificações. Então, ele é muito importante para essa consulta. A gente consegue ver a distribuição da espécie no Brasil, tipos de ecossistemas, biomas em que ela ocorre, descrições. E algumas espécies têm foto também. Então, esses dois sites aqui são muito importantes aí para consulta, tá? Então, foi só um parênteses. Voltando, né, para um tipo de ecossistema muito típico do litoral, que ocorre junto lá, então, a chamada floresta ombrófila densa, são os manguezais, né?
Geralmente as pessoas também conseguem reconhecer ao longe, quando ela vê o manguezal, né, que o manguezal tem essas espécies arbóreas aqui, com essas raízes, né, que parece que as espécies estão tentando se equilibrar, se sustentar, e isso é uma verdade, né. Então a gente consegue reconhecer a fisionomia do manguezal devido a essas raízes que a gente chama de raízes escoras, né, que servem então de escora mesmo, serve para apoiar as árvores nesse local. O manguezal é um ambiente bastante instável, em que você tem influência tanto de água doce quanto de água salgada, e a subida e a descida da maré influenciam muito esse local. Então, não são, é um ambiente muito alagado e com influência de água salgada também. São poucas espécies arbóreas que conseguem sobreviver. Nós temos 3 principais espécies arbóreas que dominam a fisionomia, tá? Junto com outras que também podem ocorrer, que são elas Laguncularia, Avicênia, e eu escolhi aqui a Rhizophora mangli, que é o mangue vermelho, para representar, então, esse tipo de ecossistema. Aqui, então, uma foto com a folha, uma folha bastante carnosa, né, aqui a flor, e algo que é incrível aqui, né, no mangue, nessa espécie, é que a semente, o fruto, começa a desenvolver a plântula junto da planta mãe, né? Então as plantas elas não pensam, mas elas ao longo da evolução e das suas, né, de seleções criaram adaptações para conseguir sobreviver num ambiente um pouco diferenciado, com condições ambientais um pouco diferenciadas. Então a plantinha, a plântula começa a se desenvolver aqui, ó, junto da planta mãe. Aí depois que vai liberar esse propágulo para ele possa se estabelecer. Porque pensa uma semente, a plântulazinha tentando se estabelecer naquele local com a subida e descida da maré, né? E aí ela criou essa estratégia incrível. Então eu acho muito legal, né? E o mangue vermelho ele é lindo. E tem então outras espécies, tá? De mangue. Voltando, então, para algumas espécies agora da chamada floresta ombrófila densa como um todo, não desses ecossistemas em específicos que eu falei do cachetal e do mangue, nós temos aí uma espécie muito importante que é o palmito jussara. O palmito jussara, ele não é exclusivo da floresta ombrófila densa, ele ocorre também na floresta estacional semidecidual e algumas regiões de ecótono de transição com a ombrófila mista também, mas ele tem uma maior expressão realmente lá no litoral, na ombrófila densa. E legal, o gênero Euterpe, o nome Euterpe vem de Euterpes, que era uma das filhas de Zeus, e Euterpes era a musa da música, da alegria, da festa, né? Então vem em referência a essas árvores, né, essas palmeiras que são tão bonitas, né? Então expressivas dentro da mata, tá? E o segundo nome aqui, que é o epíteto específico, edulis, se refere, então, ele vem do latim e significa comestível, tá? Que em relação ao seu caule, né, a parte ali final do caule, internamente ela nos dá o que nós chamamos de palmito. Quase todas as palmeiras, elas dão palmito, só que alguns vão ser de mais ou melhor, de maior ou melhor qualidade, ou menor qualidade, né? Vai ser mais palatável, mais gostoso, tá? E o palmito jussara realmente é um dos mais gostosos, né? Mas é uma espécie também, ó, citada aí com perigo de extinção como vulnerável pelo CNC Flora. E hoje nós temos outras alternativas ao palmito do jussara, porque o palmito jussara, ele demora para você conseguir extrair o palmito, ele tem um crescimento mais lento, então a gente pode utilizar aí a pupunha ou outros como alternativa ao palmito, tá? Mas realmente é uma espécie muito bonita e muito importante, né? O principal produto extraído é o palmito mesmo, mas os frutos também são bastante apreciados pela fauna do local. Outra espécie também muito imponente, que você consegue enxergar geralmente de longe na floresta ombrófila densa, é o chamado guapuruvu. Tá? O nome aqui, ó, Schizolobium, o nome do gênero, se refere a um fruto duro, né, um legume duro, e Paraíba é a região onde ele foi encontrado aí, ou publicado pela primeira vez, provavelmente. E ele tem essa característica, né, de ser bastante imponente mesmo na floresta, porque ele tem esse fuste bastante reto
e com as folhas lá no final, né, essas folhas bastante recortadas aqui, típicos da família das leguminosas, das fabáceas. E algo bastante interessante no caule do guapuruvu, é que ele vai ficando com as marcas aqui, dos ramos e folhas que caíram. Então, fica as cicatrizes foliares. E ele também tem muita lenticela, tá? Então, essas coisinhas aqui, parecem umas boquinhas, são lenticelas. É uma forma do caule, né? Uma abertura do caule para troca de gases, né? Uma troca gasosas. O guapuruvu, típico de ombrófila densa, ele é cultivado em outros locais do estado. Aqui em Dois Vizinhos eu sei de 2 indivíduos de guapuruvu. E realmente, quando ele está florido, você enxerga a distância, né, os guapuruvus lá se sobressaindo no meio da floresta. Para fechar a floresta ombrófila densa, eu vou falar dessa espécie, o Drimys brasiliensis, popularmente conhecido como casca de anta. Essa espécie, ela ocorre na floresta ombrófila densa montana, mas ela é muito típico da alto-montana, né, já ocorrendo lá nas matinhas nebulares, em altitudes maiores, e é muito interessante essa espécie, tá? O nome Drimys aqui, ele vem do grego, que significa picante, em relação à casca dessa espécie, tá? Brasiliense, em referência ao Brasil, e o nome popular, casca de anta, porque falam que as antas procuram essa espécie quando estão com algum sintoma, né, com algum problema fisiológico. E alguns chamam essa espécie de para-tudo, ou seja, significa que é uma espécie medicinal que tem diferentes finalidades, principalmente medicinal. Mas a palavra casca d'anta, o termo casca d'anta e para tudo, também são utilizados para outras espécies de árvores, tá? Então, só um adendo aí. Essa espécie, ela também é conhecida como cataia, tá? Mas a cataia não é a cataia que o pessoal faz a pinga de cataia lá no litoral do Paraná. Aquela cataia é uma mirtácea, tá? Mas as duas têm um cheiro muito parecido, né? Então tem relatos de que o Drimys ele tem cheiro de mirtácea, então ele é também bastante aromático, tem essa parte medicinal e também é utilizado aí como um condimento. Tá? Então a casca d'anta aí relacionada mais às matinhas nebulares, mas ela pode ocorrer também em outros locais, tá? No Paraná. Até em outras florestas, mas ela é mais típica de ombrófila densa, realmente, e de locais de altitude. Então, com essa espécie, eu fecho a ombrófila densa e vamos agora para a ombrófila mista. Chega em Curitiba. Curitiba, qual que é a origem do nome de Curitiba? Alguém conhece? Curitiba vem do Guarani. Grande quantidade de pinheiros, pinheiral. Então, a floresta ombrófila mista é a floresta de araucária, é a floresta em que ocorre o pinheiro do Paraná. E, geralmente, também ninguém tem dificuldade de reconhecer uma araucária. Então, a floresta ombrófila mista, ela ocorre toda essa região aqui, tá? E aqui no meio, como eu falei, tem outros tipos de formações florestais também. Ombrófila umidade mista é devido à presença da araucária e também de uma outra espécie de gimnosperma. Então, a araucária e o pinheirinho bravo são gimnospermas, né? São árvores em que tem uma semente, mas não está dentro de um fruto, é uma semente nua, tá? Diferente do que da grande maioria, que são as angiospermas. E aqui, ó, essa espécie, ela domina essa vegetação. E como eu disse, o pessoal não tem dificuldade nenhuma em reconhecer uma araucária. Então, ela tem essa copa muito típica, essa copa em forma de taça, que dá uma fisionomia característica para a floresta ombrófila mista, né? Em que nós temos essa espécie aí dominando, ok? A araucária, ela já teve uma utilidade madeireira incrível. Hoje também é uma espécie que eu já vou mostrar em risco de extinção, tá? Por isso também deve ser evitado o seu corte. A palavra araucária, porque a primeira espécie, ela foi encontrada na região do Arauco, no Chile, tá? E angustifolia, porque ela tem uma folha bastante estreita. Aqui, ó, saiu um errinho na digitação, porque nome científico nenhum tem acento, tá? Mas aí o Word, às vezes, acentua sem a gente querer, tá? Então, Araucária angustifolia. E
A araucária, além dessa copa muito característica, ela tem essa folha, a gente fala que é uma folha lanceolada, então o nome é angustifolia, que é uma folha estreita, terminando num ápice bastante pontiagudo. A gente chama de grimpas, né, aqui na região. Então, a madeira, excelente qualidade, mas nós temos um outro produto bastante utilizado aí, que é a semente, né, o pinhão da araucária, muito apreciado. Como eu disse, também é uma espécie em perigo de extinção, tá? Então, por isso, devendo ser preservadas. Uma outra espécie que eu vou citar aí junto à araucária é o Ilex paraguariense, ou erva mate, então aqui homenagem, né, muito utilizada aí como chimarrão. Então, aqui na região sul, o pessoal usa a erva mate mais como chimarrão, e já mais para estados ou regiões mais quentes, o pessoal toma o tererê, tá? Mas ambos vêm da mesma espécie, principalmente, né, que é o Ilex paraguariense, e só o processo que é um pouco diferenciado. Essa espécie, ela ocorre em floresta estacional semidecidual e também ocorre lá na umbrófila densa, lá no litoral, só que ela ocorre de maneira mais expressiva, em termos de números de indivíduos, junto à araucária, tá? Então, aqui nós temos uma folha simples, uma folha geralmente de limbo bastante desenvolvido, e essa margem serreada aqui na porção apical. O principal uso realmente é em relação às folhas, né? Que tem bastante teor de alcaloide, de cafeína, e tem aí um dado que tomar banho de folhas de erva mate ajuda a te embelezar, né? A gente pode tentar aí. Para a gente fechar também agora a floresta ombrófila mista, eu vou falar do branquilho. O branquilho, ele é uma espécie que ocorre muito próximos a cursos d'água, então ele tolera um certo alagamento e ele forma meio que um branquilhal, né? Ele meio que domina em alguns locais onde a água ocorre de maneira mais expressiva, principalmente na ombrófila mista, mas também ocorre em floresta aluvial, né, perto de cursos d'água, na estacional semidecidual. Então, uma espécie bem interessante para você utilizar em áreas de recuperação próximos a cursos d'água. O branquilho, só a título de curiosidade, ele teve uma modificação no seu nome científico. Então, você tem trabalhos recentes que ainda levam o nome Sebastiania commersoniana, que era até então o nome válido. Hoje, então aqui, ó, Flora do Brasil, para você consultar, não é mais o nome válido para essa espécie aí é Gymnantes clostiana, tá? E essa espécie, ela pertence a uma família que tem látex, que é a família Euphorbiaceae, mas essa espécie em específico não tem, tá? Mas ela tem folha simples, alterna e umas glândulas enegrecidas que ficam bem na margem da folha, tá? Que ajuda na identificação. E também, no caule, às vezes você pode encontrar umas ramificações com espinhos ou acúlios, também bem típico da espécie. Tá? Então, como eu falei, ela ocorre aí mais próximo a cursos d'água e bem importante, tá? Para, então, a recuperação desses locais. Vamos, então, entrar agora na chamada floresta estacional semidecidual. Ela começa lá no norte do Paraná e vem aqui na região oeste e vai adentrando no interior do estado pelas calhas dos rios. E aqui onde nós estamos aqui perto de Francisco Beltrão. Eu, pelo menos, né? Vocês, eu não sei onde vocês estão no Brasil, mas eu estou aqui, ó. E aqui nós temos uma região de ecótono, de transição entre a floresta ombrófila mista, então a gente vê as araucárias por aí, e com influência de estacional semidecidual, principalmente junto aos cursos d'água. Estacional, porque em uma estação do ano mais seca ou mais fria, as árvores perdem suas folhas. Então, a palavra decídua é uma característica de espécies que perdem suas folhas em um determinado período do ano. E a semidecidual, ela representa de 30% a 50% dos indivíduos perdendo suas folhas durante a estação mais seca ou mais fria, tá? Como uma espécie muito importante, eu trago aqui a peroba rosa, principalmente em locais de grande fertilidade, no norte do Paraná, né, a peroba rosa, ela era imponente e ela dominava o dossel das florestas estacionais, né? Então, uma espécie que ocorre também em ombrófila densa,
tá? Lá no litoral, mas ela realmente era, né, de maneira muito expressiva, da floresta estacional semidecidual. Aspidosperma, esperma é semente. Aspe, semente em forma de escudo. Tá? Uma característica da semente ter um formatinho de escudo. Polineuron, porque eu não sei se vocês conseguem olhar aqui, ela tem uma nervura principal e várias secundárias muito próximas uma da outra. Então, polineuro devido à característica da nervação das folhas. Peroba rosa, madeira de lei, uma espécie de crescimento lento, que começa a sua fase reprodutiva depois de muito tempo, mas que tem uma madeira incrível, que já foi muito utilizada, né, uma das madeiras mais indicadas aí para móveis de luxo, né? Então, realmente é uma espécie que também está em perigo de extinção, tá? Em uma das categorias aí de perigo de extinção, como quase ameaçada. Junto à peroba rosa, no dossel de florestas estacionais semideciduais, e isso principalmente no norte do Paraná, junto à terra roxa, né, terra vermelha, nós temos o chamado pau-d'alho, também lá no dossel. Então tem peroba e geralmente pau-d'alho ali no dossel da floresta estacional no norte do Paraná. E essa espécie é maravilhosa também, muito fácil de identificar. É uma espécie que forma umas raízes tabulares. Nessa foto aqui não está muito bem visível, mas elas formam raízes tabulares, aquelas raízes sapopemas, que são raízes de reforço. E lá no norte do Paraná, em floresta estacional, é muito comum essas raízes nas figueiras e também no pau-d'alho. Aí, quando chegava, né, num levantamento, via uma raiz tabular, fazia um pequeno cortezinho, tem látex, figueira. E aí você pode ver a cor do látex e tal, para tentar identificar a espécie de figueira. Bateu, sentiu o cheiro de alho, um cheiro muito característico de alho. Às vezes você entra numa floresta de pau-d'alho e você sente aquele cheiro do alho maravilhoso, né? Eu, pelo menos, gosto muito, ok? E essa espécie, a madeira dela é utilizada, não é muito. Tem alguns uso de sabão, para fazer sabão com a cinza da madeira. E ela é considerada medicinal às folhas e relacionada também a sintomas gripais. Então, eu pensei que parece que ela tem algumas substâncias semelhantes ali ao alho, né? Por isso esse cheiro de alho, tá? Então, é uma espécie muito típica da estacional, o pau-d'alho, uma família Phytolacácea que a gente não conhece muito, mas que nós temos aqui na região o umbu, que também é uma Phytolacácea, tá? E agora, eu vou falar assim rapidamente de algumas espécies que ocorrem no Paraná de modo geral. Então, eu apontei algumas específicas ali do litoral, da umbrófila mista e da estacional, e vou falar algumas que ocorrem quase que em todos esses tipos de formações florestais. Aroeira pimenteira, Esquinus terebentifolhos, né, uma espécie que a família Anacardiácea, você identifica pelo cheiro, que é o cheiro de manga verde, né? Então você macera a folha, tem aquele cheiro de manga verde. Algumas pessoas têm alergia à terebentina, presente nesta espécie, em espécie da família, como o bugreiro, tá? Então pode ter algum tipo de alergia. E essa espécie é chamada de pimenta rosa, e ela é um pouco similar à pimenta do reino. Então, tem alguns lugares que o pessoal usa bastante o frutinho dela e a semente como uma pimenta. Tá? Ela tem uma folha composta. A grande maioria das anacardiáceas tem folha composta, apesar da manga, né, de ser uma espécie conhecida, tem folha simples. A maioria tem folha composta. Não sei se vocês conseguem olhar aqui. A partir daqui saem as divisões do limbo. E ela tem uma raquezinha alada, que no meio você tem uma expansão lateral chamada de raque alada, tá? Mas não dá para ver muito bem ali na foto. Alguns dados que a semente serve, o óleo da semente, ele pode ser um inseticida para mosca doméstica, e alguns usos da casca para produção de redes de pesca. A madeira, ela é pouco valor comercial, mas utilizada para mourões e cercas. Outra espécie de palmeira, né, da família Alecácea, eu falei do palmito, e agora eu vou falar do gerivá. O gerivá também é muito típico no litoral. O gerivá, na verdade, é uma espécie que você vê pelo Brasil inteiro, né, o coquinho. Acho que muita gente já comeu esse coquinho aqui. Então, o gerivá, né, Ciagrus romanzofiana, ele é outra Arecácea,
E os frutos dessa espécie são muito apreciados pelo mico-leão, aves, guaxinim, e até tem um registro, né, daquele esquilinho brasileiro, o catinguelê, que ele pega, ele come o fruto e aí ele guarda em terra semente para usar nas fases, na época mais fria, que não tem muito recurso alimentício. Só que muitas vezes ele acaba esquecendo, né, e acaba fazendo a propagação da semente do gerivá. Então, bem interessante, né, uma espécie muito importante, então, para a fauna, e a gente tem aí ela ocorrendo junto com o palmito, e mais ocorrendo pelo Brasil inteiro de maneira bastante expressiva. Vou falar rapidamente de duas Boragináceas, que são duas córdias. Então, o gênero Cordus é homenagem a um botânico, tá? Aqui no caso a córdia americana ou guajuvira. Uma característica típica da família é ter folhas simples, né? Aqui, ó, um limbo só, alterna, mas meio que agrupada aqui no final dos ramos, tá? Então, isso é bem característico aí da família Boraginácea. A córdia, a guajuvira, ela é bastante utilizada em termos madeireiros, e os índios caigangues, eles usam também para fazer arcos para caça, porque os ramos, a madeira é bastante maleável. Outra Boraginácea é o louro pardo, também tem essa característica, geralmente, das folhas se concentrarem aqui no final do ramo, folha simples, alterna, e ele tem essa folha que a gente fala de scolor, né? Uma folha bem verde na face superior e bem esbranquiçada na face inferior devido aos tricomas, né? Pelos, digamos assim, tricomas. E aqui, ó, uma linda foto, né, de um louro pardo bem grande, com um fuste bem reto, então uma espécie também de importância madeireira bem comum aqui na região. Aqui uma espécie de euforbiácea, eu falei do branquíleo lá na floresta umbrófila mista, mas nós temos outras espécies de euforbiácea. E como eu falei, é uma família que tem látex, né, como a seringueira. E essa aqui a gente vê bem o látex, tá? Essa espécie aqui é conhecida como pau de leite, é um dos chamados leiteiros também. Sápio glanduloso, porque ele tem uma característica muito especial dele, que é essas duas glândulazinhas aqui na base do pecíolo, tá? Então, uma espécie que também ocorre de maneira expressiva pelo Paraná, de modo geral. Fabáceas, as leguminosas, né? Eu falei do guapuruvu, mas a família Fabácea é a terceira maior família, ou a segunda, de angiospermas, mais de 30 mil espécies, tá? É uma família muito grande, muito importante, com muitas espécies arbóreas, mas de outras formas de vida. E essa aqui a gente consegue reconhecer, né? A pata de vaca, Bauhinia é homenagem os bauins, que foram dois botânicos, e Forficata é por causa desse formato aqui e de pata de vaca, né? Esse gênero Bauhinia é um gênero grande, e todas as espécies têm essa característica de ter dois folíolos ali, mais ou menos fundidos aqui, tá? Que lembra, então, a pata da vaca. Esta espécie, que é a Bauhinia forficata, já há registros realmente de comprovação de que as folhas são boas para diabetes, tá? Então, mas essa espécie nativa, a Bauhinia forficata, ela tem uma flor branca, não as espécies, tem algumas que são exóticas, né, cultivadas na arborização, que não há dados ainda, mas a nativa já há alguns dados. Outra fabácea, e é um outro gênero muito grande, que é o gênero ingá. No Paraná, nós temos cerca de 10 espécies, mas no Brasil inteiro, muitas espécies, né? Uma folha composta, típica da família, então aqui nós temos a gema e a divisão em folíolos, típico da família Fabácea, mas esse gênero, o ingá, aqui, ó, essa parte do eixo central, que a gente chama de raque, ela tem essa característica alada, então, típico do gênero ingá. Esse aqui é o ingá feijão, tá? Uma espécie muito comum no Paraná e muito comum próximos a cursos d'água também. Mais uma fabácea, para fechar as fabáceas, eu tenho aqui o angico vermelho, ou também conhecido como gurucaia, tá? Parapiptadênia, porque é parecido com o piptadênia, que é o gênero do pau-jacaré, que são essas folhas de mimosoide aqui, que é uma folha recomposta ou dividida duas vezes, né? Então, você tem o primeiro eixo de divisão e um segundo eixo. Então, uma folha que a gente fala que é recomposta, dividida duas vezes. E rígida por causa do lenho. Então, é uma madeira muito apreciada, muito boa aí para várias finalidades, tá? E essa espécie de angico vermelho em específico, ou gurucaia, ela tem essa característica aqui, ó, que é essa glândula
em forma de barco, que é bem típico da espécie. E algo que eu achei interessante, que em Tupi-Guarani, o nome da árvore significa árvore para a doença da alma. Interessante, não sei porquê, tá? Uma lamiácea, que aqui é o tarumã, rapidamente, então, eu vou falar do tarumã, que tem essa folha composta e oposta, tá? O tarumã também tem um bastante uso madeireiro, e ele tem essa característica, né, do caule, descamar, né, da casca externa se descamar em tiras, então é bem típico essa descamação, tá? Vitex, que no latim significa tecer cestos, e megapotâmica, achei bem legal megapotâmica, eu vou falar para vocês. Potâmica se refere a rio, lembra lá da Mesopotâmica? E mega, Rio Grande, e se refere ao Rio Grande do Sul. Então, eu achei muito interessante quando eu fui pesquisar e descobrir o significado desse epíteto específico, denominado megapotâmica, que também está presente nessa espécie de laurácea lá, ó, Nectandra megapotâmica também. Laurácea, gente, Laurácea é uma família muito importante. Fabácea, Laurácea, Mirtácea, as três principais famílias em números de espécies e riqueza no Brasil. E no Paraná não deixa de ser diferente. No Paraná, segundo o livro aqui, tá, temos cerca de 68 espécies. E daquelas 19 em perigo de extinção, 5 são lauráceas. E entra aqui canela embuia, madeira de alta qualidade, canela sassafrás, também outra madeira de alta qualidade. Então, foram muito exploradas em termos madeireiros e hoje estão em perigo de extinção. Então, para representar, eu escolhi aqui a Nectandra megapotâmica eu falei, e Nectandra, néctar, vem de néctar mesmo, né? E Andra, androceu, parte masculina. Por quê? Aqui na flor, ligado aos estames, a parte masculina, tem glândulas que produzem néctar. Então, as florzinhas de laurácea são pequenas. Você vê uma flor de abacate, que é uma laurácea. Aquela florzinha pequena, mas atrai muitas as abelhas, principalmente por causa do néctar. E essa foto aqui, gente, tá linda. É que eu não consigo aproximar, mas aqui na foto, se eu aproximasse, vocês iam ver as anteras valvares, típico da família laurácea. Então, a abertura da antera é como se fosse uma tampinha, e isso é muito característico da família. Então, essa família importante das canelas, uma família aromática, do louro, abacate, cânfora, e muitas vezes esse cheiro bastante característico, cheiro adocicado, tá? Uma malvácia aqui, que é o açoita-cavalo, também uma espécie bem típica no Paraná como um todo, tá? Aqui uma folha simples, alterna. Essa folha tem esse formato bem típico aqui, com forma meio de coração, 3 nervuras principais saindo da base, e ela também é bem discolor. Aqui ficou só um pontinho, um pedacinho da face inferior, mas ela é também discolor, tá? E aqui, então, a parte da casca interna. E era para eu ter falado, e vou falar agora, a gente nunca recomenda que faça nenhum corte, tá? Para ver a casca interna. Aqui as fotos, elas foram tiradas por um guia, com o objetivo de levantar dados para identificação, mas para que a gente não precise ficar fazendo esses cortes. Esses cortes na casca interna só deve ser feito em um último momento, tá? Quando você tem que identificar uma espécie dentro da mata, você mal consegue ver a folha, e aí você pode, tá? Aí é para uma boa causa, uma causa científica. Por quê? Esse corte vai ser um local aberto, que pode entrar fungos, bactérias, e pode trazer um dano para a árvore, tá? Então, só não evitar fazer esse tipo de coisa. A açoita-cavalo, porque os ramos, ele é bastante flexível e serviu, né, de açoite aí para animais. Falar agora de 2 meliáceas que ocorrem no Brasil como um todo. Aqui nós temos a cabralha cangerana, cabralha, Pedro Álvares Cabral, né? Foi uma homenagem ao Pedro Álvares Cabral. E cangerana, porque o fruto lembra um pouco o cajá, tá? Então, em Tupi-Guarani, é um falso cajá. Então, ela tem um fruto bem grande, bem carnoso, mas ele é um fruto meio branco e pegajoso, então não é muito apreciado pelos seres humanos, né? Mas pelos animais, tá? Mas lembra um cajá pelo tamanho. A casca aí pode ser considerada medicinal. Aqui, então, nós temos uma folha composta bem grande, e aqui um folíolo. E é um folíolo que a gente fala que é assimétrico. Se a gente pegar aqui a margem, a nervura principal, um lado
da folha, do folíolo para o outro lado não são iguais. Então, é um folíolo assimétrico. Então, a gente vê aqui uma grande distribuição pelo Brasil como um todo, tá? E uma outra espécie de meliácea é o cedro rosa. Elas são meio parecidas, porque elas têm umas folhas compostas bem grandes, geralmente fuste retos, e as folhas lá no final. Mas o cedro, ele é muito identificado pelo caule, né? Aqui na foto não tá legal, mas ele tem um caule muito fissurado, com fissuras, né? Aqueles sulcos longitudinais bem pronunciados. O nome científico cedrela vem de cedros. Cedros é um gênero de uma gimnosperma. Seria o verdadeiro cedro, tá? Mas a palavra cedro, ela vem do grego, que significa queimar, purificar, devido ao lenho. Então, tanto os cedros quanto a cedrela officinalis, ela tem uma madeira muito cheirosa. Então, provavelmente eles queimam e tem esse odor aí, como se fosse um incenso, tá? E officinalis devido às fissuras, né, do caule, dessa característica desse caule bastante fissurado. Aqui, então, um pedaço da folha. Aqui o folíolo, que a gente fala que tem forma de foice, e ele é tem bastante tricomas, né? Você vê que ele é bem peludinho, assim, digamos, na face inferior da folha. E aqui um fruto, né? Diferente da canjarana, que tem um fruto carnoso, aqui o cedro tem um fruto seco. Também é uma espécie em perigo de extinção, na categoria vulnerável, apesar de, olha, a distribuição. Ocorre no Brasil todo, é uma espécie muito comum, mas muito explorada em termos madeireiros, né? Então, o cedro é bem utilizado, a sua madeira, e por isso está em perigo de extinção aí também, certo? Gente, mirtácea. Também coloquei uma espécie de mirtácea aqui. Olha isso daqui. Dados para o Paraná. 231 espécies de mirtácea, fora as exóticas. Nós temos vários eucaliptos que não são nativos, cultivados no Brasil e no Paraná também. Então, são as nativas, muitas espécies muito parecidas entre si. Realmente, mirtácea é um grupo de difícil identificação. Você consegue reconhecer que é uma mirtácea. Por quê? Aqui a foto não tá boa, mas o caule de mirtácea, pensa num caule de goiaba, de goiabeira, né? Acho que todo mundo aqui já viu uma goiabeira. Aquele caule liso, porque geralmente as mirtáceas, elas perdem a casca externa, elas perdem o ritidoma e não repõem. E fica aquele caule liso do araçá, da goiabeira. E nós podemos citar outras espécies aí de mirtáceas conhecidas. Cereja nacional, pitanga, jabuticaba, a goiaba, o araçá que eu já falei, capoteiro ou sete capotes, uvaia, guabiju e muitas mirtáceas, gente. Essa aqui é a gabiroba, ou guaviroba, tá? Então, mirtácea é uma família muito importante. Temos como importância econômica os eucaliptos, mas a grande maioria das espécies nativas não tem uma importância madeireira expressiva, mas tem um potencial enorme em relação aos seus frutos, tá? A própria gabiroba, ela tem um fruto, então aqui, ó, Campomanésia, é uma homenagem a alguém, e Xantocarpa é carpos, frutos amarelos, um fruto com muita vitamina C, a gabiroba, tá? E não só a gabiroba, mas muitas mirtáceas têm frutos muito nutritivos, com muita vitamina C, muito mais do que laranja e limão, que a gente tem aí como tradicionais. Mas falta mais estudos e incorporar, né? Fazer umas geleias aí das mirtáceas, ou chimia, como o pessoal fala aqui na região, tá? Então tem muitas mirtáceas, gente, eu nem coloquei só essa aqui, só para a gente não esquecer dessa importante família. E nas nossas espécies nativas, a gente tem sempre uma folha simples e oposta, né? A disposição das folhas saem aqui no mesmo ponto, então a gente fala que é oposta. E frutos carnosos, muito apreciados aí pela avifauna e com potencial enorme também para a gente utilizar, e bastante nutritivos. Aqui eu coloquei o capororocão. O capororocão atualmente pertence à família Primulacea. É uma espécie também de ampla ocorrência no Paraná como um todo. Nós temos outras espécies da família, do grupo, chamadas de capororoca, capororoquinha. Esse aqui é o capororocão. Acredito pelo tamanho da folha, né? Uma folha bem grande,
bastante vistosa, brilhosa, alterna. E uma característica desse grupo, né, das Myrcini, é ter, aqui na face inferior da folha, algumas pontuações enegrecidas, glândulas enegrecidas. Parece que alguém pegou um lápis e fez uns risquinhos, tá? Então, isso é bem típico da família. Tá? A madeira, ela é bastante usada em morãos, tesouras, de modo geral. Tá? Então, é uma espécie bem comum aí no Paraná como um todo. Aqui uma rutácea, para lembrar das rutáceas, aqui o pau-marfim, tá? O pau-marfim, então o nome Balfour, o dendro rideliano, são homenagens. Ele tem uma folha composta e oposta, trifoliada, né, porque é dividida em 3 folíolos, e o pau-marfim é uma espécie também de grande porte, uma madeira densa, uma madeira também muito utilizada, né, em móveis de luxo, e falam que é a melhor madeira para fazer hélice de avião, tá? E o pau-marfim a gente reconhece facilmente, porque às vezes eles são enormes, né, você mal consegue enxergar a folha, mas ele tem uma característica muito típica aqui no caule dele. Não sei se dá para ver, não dá para ver muito bem, mas tem os pontinhos brancos aqui, né, que são chamados de lenticelas. E esses pontinhos brancos, eles são mais ou menos organizados em linhas, né, longitudinais. Então, é muito típico do pau-marfim as lenticelas, que é aquela abertura para troca gasosa, mas é umas lenticelas mais ordenadinhas, né, de formato mais arredondado e em linhas longitudinais. Então, é uma característica bem marcante aí para se identificar o pau-marfim. Agora eu vou falar de uma salicácea, uma Casiária silvestris, tá? É uma espécie também de ampla ocorrência no Brasil. Brasil não, vou falar do Paraná, desculpa. No Paraná inteiro, com o nome popular caferana, café bravo, chá de bugre, café do mato, cafezeiro do mato. É uma espécie que ela parece ter folha composta, tá? E ela, às vezes, você acaba confundindo ela com outras espécies de folha composta. Porque, na verdade, a gema não está aqui, ó. A gema, ela está aqui, ó, bem na base de cada unidade aqui, que é uma folha mesmo. Mas por que ela parece uma folha composta? Porque esta espécie, em específico, ela tem uma folha simples, dispostas em pontos diferentes do ramo. Então, a gente fala que é alterna, mas diferente da grande maioria, a gente fala que é alterna dística, porque todas as folhas, elas estão dispostas no mesmo plano. Então, dística. A grande maioria das espécies de folhas alternas, elas são alternas espiraladas. Você tem uma folha aqui, tem outra em outro ponto, mas ela vai se posicionando em diferentes ângulos, em diferentes planos. E aqui não, elas estão todas no mesmo plano. Então, você consegue ver todas as folhas viradas para o mesmo lado. A madeira não tem baixo valor comercial, mas eu achei muito interessante o que eu descobri sobre essa espécie, que tem uma crença popular, que sabe o teiu, o lagarto teiu? Que ele não entra numa briga com uma cobra se não tiver próximo dele um cafezeiro do mato, devido ao poder cicatrizante dessa espécie. Não sabia disso, e agora é muito interessante a gente estar sabendo disso. Se um dia você fizer algum machucado, né? Até tem alguns dados em relação à picada de cobra que pode ajudar, tá? Que ele tem um poder cicatrizante muito interessante. É uma espécie muito comum aí. Se tiver um machucado, vamos pegar a folha de chá de bugre, né? Ou café de bugre, e fazer ali um macerado e colocar ali no machucado, porque eu achei muito interessante essa informação, tá? Agora vamos falar aqui do vacu ou chau-chau, que é uma sapindácea, e poderíamos citar outras sapindáceas também importantes aqui para a região ou para o Paraná como um todo. Os camboatás, Miguel Pintado, Maria Preta, mas vou falar aqui do vacum ou chau-chau, tá? Que é uma espécie bem comum. Essa foto aqui é uma foto nossa de folhas novas, tá? Então elas estão um pouco diferentes, as folhas podem ficar um pouco maior, os folíolos, na verdade, tá? Porque é uma folha composta, ó. E aqui dá para ver a gema muito bem, ó. Gema, folha divididas em folíolos, no caso aqui, trifoliada, ok? E ela pode ter folíolos, então, um pouco maiores, e esse pecíolo ali, o peciolo, na verdade, que é o que insere o folíolo, também um pouco maior, tá? Então, uma espécie também muito comum aí aqui na região e no Paraná como um todo.
Quase fechando aqui as últimas espécies, vou falar aqui então de uma sapotácea, também conhecido como aguaí. Tá? Crisophyllum é folha preta, Godocarpo é um fruto anguloso, carpo-fruto anguloso. Tá? Aguaí, e em tupi, é planta que não se come. Essa é uma espécie que tem látex. Aqui, não sei se vocês conseguem ver no corte do caule. Aqui tem um pouquinho de exudação, aqui, uns pontinhos brancos, que é o látex, tá? Essa espécie, a gente tem, ela é muito comum também aqui na estacional, na umbrófila densa, na umbrófila mista. Então, você vai encontrar muitos indivíduos de aguaí por aí. A folha não é comestível, mas tem dados que o fruto ele é bastante utilizado para sorvetes e doces na Argentina e no Paraguai. Aqui eu não conheço, nunca ouvi falar, tá? Então é uma espécie bem comum também. E para fechar, né, como última espécie que eu vou falar hoje, né, para vocês no Paraná, é a embaúba, Cecropia paxtácea. Também ocorre, Paxtáquia, também ocorre no Paraná como um todo, muitas vezes próximo a cursos d'água. O nome popular embaúba se refere ao seu caule oco, é um nome indígena, que significa caule oco, porque realmente, quando você observa internamente, o caule dela é oco. Né? Então, ela tem essa folha bastante recortada e a madeira dela é utilizada aí como isolante térmico para alguns brinquedos e caixotaria de modo geral. Tá? É uma espécie também bem fácil de identificar. Pelo caule oco, ela também tem bastante lenticelas aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver, e ela também tem os entrenós bem marcados. É que na foto a gente tem só um pedaço, né, do tronco, mas ela tem os entrenós bem marcados e essa folha aqui, então, bastante recortada. Certo? Gente, eu falei cerca de 32 espécies. Eu dei uma contabilizada, deu 32 espécies. Poderia falar de muitas outras, né? Eu mostrei ali, das 500 e poucas, eu falei 30, né, do Paraná. Então, é uma diversidade incrível, né? Eu ficaria horas e horas se eu fosse tentar falar de mais espécies. Então, eu tentei buscar algumas espécies mais características de alguns tipos de formações florestais em específico, ou ecossistemas, e trazer no final essas espécies aí mais conhecidas, né, no Paraná como um todo. Mas realmente aqui foi um pedacinho do que nós temos no Paraná, tá? E aqui eu vou mostrar, então, falar rapidamente dessas fotos, que são fotos minhas, que é muita lembrança aí da minha graduação, mestrado e doutorado. Aqui, ó, aqui é uma figueira, tá? Não é um pau-d'alho, é uma figueira mesmo, em Ibiporã. Nós temos várias espécies de figueira no Paraná, não sei quantas, acabei não vendo aqui no livro, mas no Brasil, né, tem um livro só de figueiras, porque tem as nativas e as exóticas. Então, aqui, ó, linda essa foto com as raízes tabulares, típico das figueiras. Aqui uma foto de um curso d'água de um ambiente aluvial em Ventania, Paraná, em que nós temos até aqui uma samambaia querendo ser árvore. Brincadeira, né? A gente fala que árvore realmente são aquelas que têm crescimento secundário, né, do xilema e do floema. Por isso, só gimnospermas e angiospermas, né? Mas nós temos algumas samambaias que têm esse arcabouço arbóreo, né? Porque ela tem um caule indiviso, sem ramificações e as folhas no final. Esse aqui é o xaxim, tá? Uma espécie que ocorre no ambiente aluvial de floresta ombrófila mista e também uma espécie em perigo de extinção. Não é uma árvore propriamente dita, mas ela dá esse aspecto arbóreo ali para o local. Aqui uma foto de uma araucária em ortigueira, e aqui umas epífitas na árvore, né? Então, mostrar que eu falei de árvores, mas a gente viu como que é incrível a nossa diversidade, né? No Paraná e no Brasil como um todo. E fechando aqui, em Tamarana, a gente consegue ver aqui, né, as sombras de uma embaúba, de uma cecrópia, tá? Então, foi um pequeno apanhado aí das espécies que nós temos no Paraná. Espero que vocês tenham gostado e conhecido um pouco mais sobre a nossa riqueza, ok? Então, muito obrigada. Foi uma excelente apresentação. Eu gostaria de exaltar o comentário da Ana Odete. Ai, linda!
Muito bom relembrar dessas espécies e continuar aprendendo sobre as árvores do Paraná. Obrigada, Dani. A Minha gente vai, eterna mãezinha. a gente vai iniciar a etapa de perguntas. Professora, você diz que existe inúmeras espécies de ipê amarelo. A mudança envolve apenas o epiteto específico? Olha, não vou te dar certeza absoluta, porque a gente tinha o gênero tabebuia. E aí esse gênero é um gênero bem grande. Algumas espécies saíram de tabebuia e foram para androanthus, e outras espécies continuam como tabebuia. Por exemplo, a gente pega lá no campus, né? Lá no campus da UTF-PR, de dois vizinhos, o ipê branco, ele é tabebuia. E o ipê amarelo e roxo, ele é androanthus. Então, não tenho certeza, mas eu acho que algumas espécies de ipê amarelo ainda são tabebuia. Se alguém do chat aí conseguir me responder isso, não tenho certeza, tá? Certo. Agora, outra pergunta sobre o ipê. É da Amanda Patrícia Marcos. Sobre as espécies de ipê, ouvi falar sobre ipê com flores azuis. Ele é natural ou modificado? Natural. Tem alguns até que tem uma tonalidade chegando até verde. Então, Uhum, nós temos várias cores de flores de ipê. certo. Conte uma curiosidade ou descobrimento novo que você teve após formada. Ah, nunca descobri uma espécie nova, infelizmente. Quando a gente faz levantamento, é uma alegria a cada hora que você encontra uma espécie que não está no levantamento, mas Hum, nova, felizmente, não. É quando a gente encontra uma espécie rara, né, a gente fica bem feliz. Por exemplo, encontrar uma embuia num ambiente natural é difícil. uhum. Outra pergunta da Amanda sobre Opa, perdão. É mesmo. Em alguns locais de mangue, a água é mais avermelhada. Essa é uma característica devido aos pigmentos das raízes? Eu acho que sim, tá? Não vou te dar certeza. Querendo ou não, o mangue ele acaba juntando uma grande quantidade de matéria orgânica, tanto quem já foi no mangue e já caiu lá no mangue, você quase que fica atolado, então é muita matéria orgânica. E realmente o mangue vermelho, ele tem uma casca, um caule interno bem avermelhado. Tá? Então, tanto que as características do caranguejo de comer parte do mangue vermelho vem dessa coloração. Então, eu acho que faz sentido, sim, essa coloração avermelhada. Certo. Você conhece a diferença sobre o sabor da erva mate sobre o sol em áreas ou em áreas sombreadas? Vou ficar devendo para vocês, gente. Vocês vão ter que pedir aí para os professores mais da área, né, de manejo, que trabalha com civicultura. Certo. Não sei te dizer. Uhum. Uma pergunta do Eleandro. Daniela, como você vê o estágio atual do conhecimento sobre o uso das espécies nativas do Paraná no fornecimento de produtos e serviços à sociedade? Falta muita pesquisa? Eu acho que sim. Né? A gente às vezes usa muito as espécies em termos madeireiros, já tem um conhecimento maior, né, do uso nesse sentido, mas nós temos todo um outro potencial para utilização, né, na parte da alimentação, medicamentos. Se eu fosse relatar, todas as espécies que eu falei têm alguma coisa em relação a algum princípio medicinal, mas muitas vezes são conhecimentos empíricos, falta pesquisa e para que realmente se saiba. Então, muita informação ainda, principalmente na parte nutricional, de medicamentos, falta. Acho que madeireira a gente já conhece, né, a potencialidade das principais espécies. E a falta também até levantamentos, né? O Paraná, de um modo geral, ele tem a sua vegetação bastante conhecida, mas às vezes faltam dados ainda de distribuição das espécies. Certo. A pergunta do Guilherme Brandão. Primeiro ele faz um elogio. Ótima live, excelente apresentação. Gostei muito da etimologia dos nomes científicos. A professora Daniela pode me recomendar livros específicos sobre etimologia? Então, assim, eu fiz meio questão de tentar buscar essa informação para não ficar muito em características morfológicas, buscar algumas coisas mais de curiosidade geral. E os nomes científicos é muito interessante quando a gente vê a origem, porque todo nome científico tem um porquê. Né? Muitos é latim, é grego, e se a gente soubesse a origem e o significado, ia ajudar bastante. Tá? Então, assim, eu vou fazer aqui minha principal referência, que na verdade eu queria fazer um slide de referências, e não sei se a gente pode depois colocar isso na descrição do vídeo,
né, que é importante, da onde foi tirada as informações. Mas boa parte da etimologia dos nomes é desse livro aqui, que na verdade é uma coleção do Paulo Hernani Ramalho Coelho, tá? Carvalho, desculpa. Ó, Paulo Hernani Ramalho Carvalho, não vou falar o nome do importante, né, autor desses livros aqui, publicado pela Embrapa, tá? Tem vários volumes e é um livro bastante completo, com informações bem gerais, curiosidades, que eu acho que fica bastante interessante, principalmente quando a gente vai ensinar isso, né? Para se tornar algo mais palatável, digamos assim. Certo. A pergunta da Pamela. Professora, quais seriam os desafios enfrentados no herbário do UTFPR Dois Vizinhos e como ela se mantém? Desafios é mão de obra, né? A gente tem dificuldades, às vezes, de fazer coleta. Eu vou falar que a maior parte dos meus estagiários são mulheres, aí falta, às vezes, não que necessariamente tem que ter um homem, né? Mas ajuda também no campo, às vezes recurso para ir para campo. A gente tem que ir, às vezes, com o nosso carro, com dinheiro próprio. Então, acho que esses são os maiores entraves, né, para o crescimento do herbário. A gente tem parcerias, tanto com coleções nacionais quanto coleções paranaenses, demos um grande avanço esse ano, então eu vou ter um estagiário aí, provavelmente nos próximos meses, de nível superior, que vai ajudar muito, mas é mão de obra que nos falta, né? Porque aí eu acabo mesmo que fazendo muito sozinho, e os estagiários que vão e vêm, né, que são mais esporádicos. Certo. Eu acredito que encerrou a etapa de perguntas. Eu gostaria de ressaltar um texto. Em nome do Centro Acadêmico de Engenharia Florestal, professor Sebastião do Amaral Machado, queremos agradecer a presença de todos os ouvintes e principalmente da professora Daniela, pela oportunidade de falar sobre a visão panorâmica das espécies do Paraná e suas particularidades. Daniela, você gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Eu só queria realmente agradecer, né? Quando me veio o título foi um desafio. E, como eu falei, eu vou escolher algumas, né? Algumas espécies, porque senão, meu Deus, né? Muita informação. E foi muito bom, porque eu gosto muito de estudar e a gente às vezes tem que se desafiar para estudar, tem que ter um motivo, né? Às vezes, por nada a gente não vai estudar. E aí eu me debrucei, né, nesses livros aqui do Paulo Hernani, e para trazer essas informações mais gerais. E isso é muito bom, que a gente aprende muito, né, toda vez que a gente vai buscar estudar. Então foi uma oportunidade muito boa também de estudar e conhecer também um pouco mais aí de algumas curiosidades das espécies arbóreas. Então eu agradeço aí pelo convite e até pelo desafio que me foi dado. Foi muito bom, foi um prazer estar com vocês neste domingo homenageando as árvores. Certo. A gente gostaria de pedir para que sigam o Centro Acadêmico nas redes sociais, no Instagram, Facebook e YouTube. E não esqueçam que às 17h30 estaremos com a professora doutora Flávia Brum e o presidente da Sociedade Brasileira de Arborização Urbana, Sérgio Chaves. Bom domingo a todos e esperamos vocês lá. Tchau, bom domingo. Muito obrigado. Obrigada.